livro de Esté e meu filho ficou com Provérbios. Mas outras pessoas ficaram com outros livros. Agora, nós também envolvemos os departamentos. Então, pegamos um livro pequeno da Bíblia, digamos Filipenses, e aí, olha, o departamento das irmãs vai ficar com Filipenses. Os jovens vai ficar, por exemplo, com Timóteo. E aí nós organizamos isso. As irmãs, obviamente, ficando com um livro menor. Para os departamentos, a gente colocou um livro menor. Por quê? Por causa do cronograma. Porque aí as irmãs podem fazer um evento no sábado, como elas costumam fazer, e às vezes, em cada reunião, cada uma escreve 2 versículos, 3 versículos, padronizamos a cor, o tamanho da folha, e a cor da caneta, né? E apresentamos as regras, né? Tem que ter muito cuidado, é uma coisa interessante até para desenvolver o foco, porque se errar lá no final da página, tem que começar a escrever de novo. Isso é uma coisa que hoje, né, especialmente a geração que mexe muito com o celular, tem sido muito diagnosticada com TDAH. Já viu índio com TDAH? Você nunca viu, nem vai ver, tá? Mas isso é um diagnóstico que é típico de quem mexe com muitas coisas ao mesmo tempo, então fica sem foco, e às vezes, né, a gente tem tido experiências extraordinárias. Eu, por exemplo, amante do Evangelho de João, escrevendo, as palavras saltam aos nossos olhos assim de uma maneira diferente. Pessoas com experiências diversas. Os jovens se reuniram, né, para poder escrever o seu livro, as irmãs, o Ministério de Louvor, as crianças têm um livro que elas estão escrevendo também, e está sendo uma coisa interessante. Toda a igreja, né, mesmo aqueles que não têm condição de escrever um livro inteiro, mas têm oportunidade no seu departamento de escrever ao menos um versículo da Bíblia. E aí todo esse material é juntado, né? E no final do ano, então, a gente faz um volume só, uma encadernação, e vamos então fazer uma grande comemoração no dia da Bíblia, louvando a Deus juntamente com o pessoal da sociedade bíblica ali. Mas nós precisamos, práticas semelhantes a essas. Eu quero convidar você, né, e despertar você para ler a Bíblia. Você que ainda não teve essa experiência como cristão, de ler a Bíblia toda, ao menos uma vez, não digo porções espalhadas, mas assim, desde o começo até o final, né? Vocês têm aqui um pastor presidente que já leu a Bíblia mais de 40 vezes, às vezes lê a Bíblia 2 vezes por ano. Então, faça isso, é uma experiência extraordinária, maravilhosa, e se a gente ama a Bíblia, certamente a gente vai ter mais facilidade de trazer o pessoal para a escola bíblica dominical. Amém? Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos ainda uma continuação do que nós começamos a trabalhar ontem. Eu quero também trabalhar hoje, ainda dentro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Porém, nós vamos começar a partir do capítulo 8, ontem nós começamos do capítulo 1, e fomos vendo alguns aspectos até chegar ao capítulo 8. Qual que é a nossa tese trabalhada nesse seminário? É que, se a gente quer uma igreja influente e uma EBD transformadora, nós precisamos entender que o modelo para isso é o modelo do reino de Deus. O reino de Deus possui princípios, possui estratégias para a gente pensar uma igreja influente, uma igreja que não se empareda, mas uma igreja que faz o reino acontecer, né, fora desse emparedamento. Então, para isso fizemos algumas perguntas. Qual é o propósito dessa escola? Começamos a trabalhar isso ontem. O propósito dessa escola é mudar caráter, o propósito dessa escola é transformar vidas. Também vimos e fizemos perguntas como: por que essa escola é importante? Porque o único assunto que ela trabalha é o único assunto com o qual Cristo trabalhou. Essa também é uma das minhas premissas. Jesus não pregou outra mensagem que não seja a mensagem do reino de Deus. O seu conteúdo, então, é a mensagem do reino. Vimos ontem que o Evangelho de Marcos, ele está dividido em 4 grandes etapas. No Evangelho de Marcos acontece um desvelamento da identidade de Jesus. Jesus vai aos poucos se revelando no Evangelho de Marcos. Então, se você quiser guardar uma informação sobre esse Evangelho, talvez uma das mais importantes, é que o principal tema do Evangelho de Marcos é: quem é Jesus? Essa é a principal temática dentro desse bloco maior de assunto, que é o reino de Deus. Quem é Jesus?
E a identidade de Jesus, ela vai sendo revelada aos poucos aos seus discípulos. À medida que essa identidade vai sendo revelada, acontece um outro movimento no Evangelho de Marcos. É que os discípulos de Jesus, eles vão sendo aperfeiçoados nesse discipulado. Então, todo o Evangelho de Marcos, ele se divide em 4 grandes blocos, se a gente pensa numa perspectiva de discipulado. Os primeiros 8 capítulos estão voltados para um momento de formação, onde os discípulos são chamados para ver e para ouvir o que Jesus então fala e ver o que Jesus faz. Eles não podem começar a falar de Jesus sem antes passar por esse treinamento. Como refletimos ontem, quem não está apto para aprender não pode ensinar. Agora, a segunda etapa desses discípulos é quando Jesus entende que eles precisam de uma capacitação. Essa capacitação é aquela que nós começamos a falar, que ocorre dos capítulos 8 até o capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Nessa capacitação, Jesus entende que os discípulos precisam de um lugar específico para se prepararem. Eles precisam parar para poder se prepararem para o que está por vir. Agora, o que me chama mais atenção é que essa capacitação de Jesus é uma capacitação voltada para o que eles vão ver logo em seguida, que é a aprovação, que é o momento de Jesus em Jerusalém. Essa capacitação é o momento em que Jesus separa, tira os discípulos do convívio ministerial, tira os discípulos do meio da multidão, leva eles para um lugar à parte, para que eles possam entender o que está por vir. Portanto, a capacitação é para que os discípulos se preparem para os eventos da crucificação. Ou seja, uma igreja ou discípulos que não estiverem preparados para esses eventos, eles irão sucumbir. Vejam que mesmo o Senhor Jesus avisando os discípulos do que lhes aconteceriam, eles ainda tem momentos difíceis, Um nega, o outro foge, os outros se escondem, mas imagine como não seria se Jesus não estivesse preparado, seria ainda mais difícil. Então, Jesus os prepara e é essa capacitação que nós queremos trabalhar hoje pela manhã, para esse momento que vem adiante, que são os capítulos 11 a 15, antes deles serem enviados. Eu gosto muito de refletir, e já fiz isso talvez em outro momento com vocês, que quando a gente estuda a Bíblia, isso que vale para os professores, isso que vale para nós que somos leitores da Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ter em mente uma perspectiva de que Bíblia serve para a vida. Eu lembro muito daquela metáfora de Agostinho. Agostinho diz que Deus escreveu 2 livros. O primeiro livro que Deus escreveu não foi a Bíblia, foi a vida. E ele só escreveu a Bíblia porque a vida não ia muito bem. Então o propósito da Bíblia é restaurar a vida. Se a gente tem isso em mente, a gente precisa entender que a escola bíblica dominical precisa ser esse ambiente transformador, em que Bíblia precisa servir para a vida. Bíblia que não tem uma interpretação que melhora a vida, só piora, ou seja, só causa morte. Bíblia tem que ter uma interpretação que melhora a sua vida, que melhora seu casamento, que melhora a sua forma de andar com Deus, que melhora seu relacionamento com a sua esposa, que melhora seu relacionamento com seu marido, que faz você um empregado melhor, que faz você um cidadão que dá testemunho do céu. É isso que a Bíblia precisa fazer com a gente, e todo ensino precisa ser um ensino que transforma a vida. Então, dentro dessa perspectiva, é que Jesus então vai capacitá-los, ou seja, a capacitação é habilitá-los para a ação necessária nos momentos difíceis. Agora, nós vimos que os discípulos estão como que sem enxergar o que eles precisam ver. Vimos isso em Marcos capítulo de número 8 e versículo de número 18. Por isso, antes dessa capacitação acontecer, Jesus coloca a história de um cego de Betsaida, que ele é curado em 2 etapas. Isso aponta para o fato de que os discípulos estão compreendendo gradativamente a identidade de Jesus. Assim como os discípulos precisam abrir os olhos para enxergar, então Jesus ilustra isso, porque só quem entende o mistério da cruz é que de fato compreende os mistérios do reino. Então isso é extraordinário e a gente precisa
compreender. Logo, essa capacitação está naquele bloco que nós informamos para vocês no finalzinho da mensagem de ontem, que começa no capítulo 8, versículo de número 27, e vai até o capítulo de número 10, verso de número 45. Nós vimos que dentro desse bloco, Jesus fala 3 vezes da crucificação. Quantas vezes ele fala da crucificação? 3 vezes. Dentro dessas 3 vezes que Jesus fala da crucificação, Jesus está também revelando e desvelando a sua identidade. Ou seja, a identidade de Jesus. Qual é o principal tema do Evangelho de Marcos? É sobre quem é Jesus. Então, quando Jesus leva os discípulos à parte, ele vai então explicar para eles que tipo de Messias ele é. Portanto, essa capacitação tem a ver com a identidade de Jesus, e se eles são discípulos, logo eles seguem a Cristo. Isso tem uma correlação muito intrínseca com a identidade deles. A identidade de Jesus se projeta para a identidade do discípulo, e isso vai acontecer nesse processo de capacitação. Falamos que para cada vez que Jesus fala da cruz, existe uma reação contrária dos discípulos que não querem essa mensagem de cruz. E aí nós vamos, a partir disso, fazer a nossa exposição. Então, o primeiro anúncio da paixão está no capítulo 8, verso 31. O segundo anúncio da paixão está no capítulo 9, verso 31. E o terceiro anúncio da paixão está no capítulo de número 10, versos de número 32 até o verso de número 33. E aí acontecem 3 reações a cada vez que Jesus fala da cruz. Primeira vez que Jesus fala da cruz, Pedro reage porque ele não quer cruz. Segunda vez que Jesus fala da cruz, os discípulos disputam entre si para ver quem é o maior. E a terceira vez que Jesus fala da cruz, Tiago e João, os discípulos que fazem parte do círculo íntimo de Jesus, disputam para ver quem vai ficar com o trono da direita e com o trono da esquerda. Isso mostra de uma forma muito clara, já nesse início, que a mensagem da cruz está indo contra a expectativa de um reino triunfalista que eles têm, de uma perspectiva de que vida cristã é somente essa perspectiva de soberania política, de triunfalismo. E o que Jesus está dizendo é que a glória, ela existe na perspectiva do reino, mas não é uma glória sem cruz. A glória do Evangelho, ela é uma glória que vem após o caminho do Calvário. E tem uma trilogia que eu acho que é fundamental para a gente entender o Evangelho. A trilogia da sexta, do sábado e do domingo. Isso não é somente dias literais, mas eu acho que essa trilogia fornece para a gente um arquétipo, ou por que não dizer, uma estrutura existencial, ou uma estrutura de caminhada cristã, ou uma estrutura espiritual. Se não, vejam, o Evangelho trabalha muito essa perspectiva, a teologia da cruz, a teologia do silêncio e a teologia da ressurreição. É que de qualquer maneira, a nossa vida, em algum momento, na nossa existência, nós estaremos vivendo momentos que estão relacionados com a cruz, com a dor, com o sofrimento, com coisas que a gente não entende, com coisas que a gente não gostaria de receber, com diagnósticos que a gente não gostaria de ter, com enfermidades que estão sobre o nosso corpo e nos humilham. Então, de qualquer maneira, todas essas coisas que acontecem a você, ou de repente um desemprego, ou a nossa dificuldade financeira, ou às vezes aquilo que a gente gostaria de fazer, mas não pode porque não tem recursos para isso. Isso diz muito respeito à sexta-feira, isso diz muito respeito a esse momento da vida em que o Evangelho ajuda a dar significado. Já foi falado aqui sobre o livro do Viktor Frankl, que é um livro em busca de sentido, que fala exatamente disso. O que Viktor Frankl disse é que a gente precisa de um sentido para a gente lidar com a dor, para a gente lidar com o sofrimento. Quem não sabe o seu propósito, ou quem sabe o seu propósito, quem consegue emprestar sentido ao sofrimento, suporta qualquer como. Isso significa dizer que quando a gente passa por situações adversas, mas a gente tem expectativa, quando a gente tem esperança, a gente suporta, a gente passa e a gente não sucumbe à dor. A Bíblia já
já falava disso, e eu acredito que de alguma forma, embora Victor Frankl dê uma roupagem diferente para isso, ele era um judeu e certamente ele leu Eclesiastes, e Eclesiastes já falava disso, do sentido da vida, já falava do propósito. A palavra de Deus fala sobre isso. Nós temos esperança, nós temos um propósito. O evangelho da cruz ajuda a nos dar essa consciência de propósito, e isso ajuda a gente a lidar com a nossa sexta-feira. Só que para cada sexta-feira existe sempre um sábado, existe aquele dia que depois das dificuldades, daquelas coisas que lhes acontecem sem que vocês saibam por que aconteceram, vem as perguntas. É o que acontece, por exemplo, no livro de Jó. Eu gosto e quero em algum momento ainda me aprofundar um pouco mais na pesquisa do livro de Jó, porque eu acho, e tem um pressuposto comigo, que até hoje ninguém leu o livro de Jó como deveria ler. Eu digo ninguém, não é assim, uma expressão absoluta, mas é uma expressão generalista. Por quê? Porque o que as pessoas sabem sobre Jó é o começo da história e o final da história. O que as pessoas dizem em todas as mensagens sobre Jó é o que ele perdeu e o que Deus deu de volta. Só que, na verdade, o que eu acho que é mais importante sobre Jó não é aquilo que ele perde, não é aquilo que ele recebe de volta. Mais importante sobre a dor e o sofrimento de Jó é aquilo que ele mesmo diz sobre o seu próprio sofrimento. Ele não reclama de ter perdido casa, ele não reclama de ter perdido todas essas coisas que as pessoas dizem que doeu muito. Então, quando a gente vai ler a queixa de Jó, que está no coração do livro, a gente percebe que Jó se queixa de outras coisas que para os outros não está doendo, mas que nele está doendo. Ele tem a sua própria dor. Isso mostra para a gente uma coisa excepcional, que para cada sofrimento, cada um vai experimentar de um jeito e vai ter suas próprias perguntas. E o sábado, depois da cruz, mostra isso. É o dia do silêncio, é o dia que você ora, é o dia que você pergunta, mas Deus não responde por que aquilo te aconteceu. É o dia que o céu está de bronze, embora você esteja passando por situações difíceis e esteja se consolando com a esperança. Na teologia a gente não reflete muito sobre o sábado, a gente reflete sobre a sexta e a gente reflete sobre o domingo. A gente fala sobre a cruz, a gente fala sobre a ressurreição, mas eu não vi nenhum teólogo até hoje refletir sobre o sábado, sobre o silêncio, sobre aquele dia que ninguém fala, sobre aquele dia que ninguém explica, sobre aquele dia que ninguém responde, todo mundo some, você está sozinho com você, com a sua dor e com a sua aflição. Mas não se preocupe, porque essa trilogia ela não termina no sábado. Para cada sexta existe uma pergunta, mas para cada sábado existe um domingo, existe a perspectiva de que tem uma vitória de Deus para a nossa vida, e é isso que o evangelho busca nos ensinar e apresentar para nós. Eu não sei qual é a etapa que você vive nessa manhã, mas eu quero dizer que para cada etapa da sua vida, o evangelho do reino, o evangelho da cruz, tem uma mensagem que te ajuda a passar por ela. O crucificado, a gente gosta muito de falar do Cristo que ressurgiu, mas nós não podemos nos esquecer, especialmente atualmente, numa época em que muita gente canta a ressurreição, as igrejas que gostam muito desse movimento coach, deixaram de falar da mensagem da cruz. Então o que acontece? Transformaram toda a trilogia num único dia, que é o dia da ressurreição, e aí todo mundo só quer falar da vitória, todo mundo só quer falar da ressurreição, mas teologicamente a gente não pode se esquecer que aquele que ressurgiu é aquele que foi crucificado. Não faz sentido falar de ressurreição de alguém que não morreu, de alguém que não foi crucificado, e aquele que foi crucificado é o que se identifica com a minha dor, com a sua dor. Como disse o teólogo Jürgen Moltmann, o Deus que nós servimos não é um Deus que não sente dor, não é um Deus apático, como foi falado há muito tempo, aquele senhorzinho de barba branca, indiferente à sua dor e à sua situação. Não, o Deus que nós servimos é um Deus que se faz carne, e Ele habita entre nós para sentir o que nós sentimos. Então Ele entrou na nossa vida e viveu a nossa morte. Portanto, o que nos resta agora é entrar na sua morte para viver a sua vida. Essa é a dimensão do evangelho. Como Cristo viveu, entrou em minha vida para morrer o que eu deveria morrer, agora eu posso me identificar com a teologia da cruz, ser crucificado com Cristo, para experimentar a vida que Ele tem para nós e para a sua igreja. É isso que Jesus tenta inculcar na cabeça dos discípulos nesses 3 capítulos, que vão do capítulo de número 8, no capítulo de número 9 e no capítulo de número 10. E nesses 3 capítulos, Jesus então vai trabalhar 3 grandes lições para formatar, para trabalhar no caráter dos discípulos, e que eu acho que é fundamental a gente entender isso, porque esse é o papel da EBD, trabalhar o caráter das pessoas, porque
aí nós vamos pensar nessas 3 lições, eu queria que você gravasse comigo. O capítulo de número 8, a primeira lição é a lição do sacrifício. O capítulo de número 9 é a lição da humildade, e o capítulo de número 10 é a lição do serviço. Portanto, se você quiser anotar, anote; se você não quiser mais, anote na tábua do seu coração. E eu queria que você repetisse após mim essas 3 palavrinhas para a gente gravar: a lição do sacrifício, a lição da humildade e a lição do serviço. Vocês podem repetir, por gentileza? Então vejamos no capítulo de número 20, no capítulo de número 8 do Evangelho de Marcos, essas 3 lições. Como dissemos, vamos ver cada uma delas. Ontem nós terminamos refletindo sobre isso, né? Que ninguém conhece Jesus a partir de fora. Para conhecê-lo é preciso caminhar com ele. Isso é uma outra verdade muito extraordinária acerca do reino de Deus. Ninguém vê o reino de Deus a partir de fora. Nicodemos chega para Jesus e diz assim: mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. O que Nicodemos está dizendo é mais ou menos assim: nós estamos vendo os sinais do reino do lado de fora. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você não está vendo o reino. E aí eu acho interessante, porque quando Jesus disse para Nicodemos assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o que Jesus está dizendo é que ninguém vê o reino do lado de fora, só vê o reino de verdade quem está do lado de dentro. E isso é uma coisa extraordinária que o Evangelho nos revela sobre o reino de Deus. Portanto, conhecer Jesus também implica isso. Conhecer Jesus exige caminhar com ele. A cruz é então a chave da revelação para a gente viver uma vida cristã saudável, é a chave da revelação para a gente compreender a identidade de Jesus. E a compreensão da identidade de Jesus no Evangelho de Marcos só se dá a partir da sua cruz. É por essa razão que nós vimos no Evangelho de Marcos que por diversas vezes, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 7 e no capítulo 9, 8 e 9, Jesus proíbe as pessoas de falar quem ele é. E por que Jesus proíbe as pessoas de falar quem ele é? Porque as pessoas ainda não compreendem, especialmente os discípulos, que tipo de Messias ele é. Portanto, se a gente não compreende Jesus a partir da cruz, a gente não pode então anunciar um Cristo autêntico e verdadeiro. E aí nós temos a primeira lição, que é a lição do sacrifício. Eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta para a gente compartilhar e para nós vermos essas 3 lições no Evangelho de Marcos, especialmente no capítulo 8, versículo de número 27. Se não, vejamos qual é a primeira lição que nós vamos ver. Primeiro, nós já falamos ontem que a EBD é muito importante na vida do cristão, porque no discipulado a gente precisa desenvolver e despertar situações relacionadas ao crescimento. Então isso é fundamental, e os discípulos estão de uma forma, a cura do cego na verdade é uma parábola do que está acontecendo com os discípulos, porque o cego está sendo a ilustração daquilo que vai acontecer gradualmente com os discípulos. Agora, o que eu acho extraordinário, eu queria mostrar essa imagem para vocês. Essa imagem ela está nesse livro aqui, Descobrindo Lugares da Bíblia, História, Geografia e Arqueologia do Mundo Bíblico. Então é um livro que tem imagens, explica lugares bíblicos, coisas que às vezes a gente não entende, então a gente começa a compreender a partir das imagens que nós temos aqui. Esse lugar é Cesareia de Filipe. É claro que ele não está desse jeito aí, mas hoje ele está assim. Mas na época de Jesus ele estava assim. E como que a gente sabe que ele estava assim? Por causa dos restos arqueológicos que a gente consegue ver nesse lugar. Então, ali onde estão aquelas pessoas desse lado aqui, vejam aqui comigo, se vocês olham na parede, existem nichos. Vocês estão vendo que as paredes estão cavadas? Existem nichos. Esses nichos eles podem ser vistos ainda hoje. E quando a gente chega em Cesareia de Filipe, aquela plataforma onde estão aquelas pessoas aqui do meu lado esquerdo, essa plataforma ainda pode ser vista. A gente pisa sobre esse chão original dos dias de Jesus. Cesareia de Filipe é um lugar, é um centro de adoração pagão no norte de Israel. Então ele é o oposto daquilo que nós temos em Jerusalém. Jerusalém é o centro de adoração judaico, que é ao sul, e bem ao norte,
bem na extrema, na fronteira já ali com o Líbano, é que fica Cesareia de Filipe. Se você olhar atrás, tem toda uma cadeia montanhosa. Essa cadeia montanhosa é o Hermon. O Hermon fica numa grande altitude, é o maior monte em Israel, e ele fica bem ao norte. Por isso que os salmos chamam o Hermon de o guarda de Sião, porque ele fica assim, ó, como que em pé, olhando para o restante do território de Israel. Agora, nessa cadeia montanhosa do Hermon, tem uma das fontes do Jordão que nasce daquela gruta que está atrás desse templo aqui do lado esquerdo. Não sei se vocês conseguem ver o desenho de uma caverna. Ali é uma gruta que até hoje a gente consegue estar ali e a gente consegue ver. É essa gruta aí. Então dali tem uma das nascentes do Jordão. A imagem não dá para ver, mas quando a gente vem um pouco mais para o lado direito aqui, a gente consegue ver toda aquela plataforma de templos que tinha nos dias de Jesus. Mas escuta isso aqui, quando Jesus leva os discípulos, ele leva os discípulos para um treinamento, para uma EBD, viu, pastor Mário? A EBD que Jesus vai realizar com os discípulos, naquele momento, aquela capacitação, aquela EBD em foco vai ser em Cesareia de Filipe. Agora você imagina a reação dos discípulos, quando eles sabem para onde Jesus está indo, a direção que Jesus está tomando e a proximidade que está ganhando, porque a Bíblia diz que quando vai chegando em Cesareia de Filipe, Jesus começa a pergunta e começa o treinamento. Eu acho extraordinário a metodologia. Quem é professor de escola bíblica, aprenda com o mestre, porque Jesus sabia chamar a atenção das pessoas. Jesus não começa a aula de uma outra maneira que não seja despertando a atenção das pessoas, e ele faz isso com uma pergunta: vem cá, o que estão dizendo por aí que eu sou? E aí as pessoas vão repetir aquilo que está sendo dito. Isso acontece em Cesareia de Filipe. Havia uma tradição nesse lugar, porque esses templos são templos pagãos, então eles realizavam sacrifícios. Agora, os animais que eram sacrificados aí, estou indo muito rápido, gente? Está dando para entender? Estou percebendo que eu estou quase metralhando aqui, sem dar pausa. É questão do assunto e o tempo. Eu geralmente sou mais devagar, mas é que eu estou na velocidade 1,5 aqui, né? Tá bom. É que eu tenho aqui, tem uma série de coisas que eu quero entregar para vocês hoje, mas vai dar tempo, vamos com calma. É bom entregar tudo hoje, não, porque senão não venho mais, né? Deixar um pouquinho para outra vez, né? Vamos lá. Escuta, os animais que são sacrificados aqui, havia uma tradição, na verdade, naquela época, uma crença pagã, e eles pegavam esses restos desses animais e jogavam naquela gruta. Aquela gruta é conhecida como Porta do Hades. Como é o nome da gruta? Porta do Hades, porque Hades é o deus grego da escuridão, das trevas. E aquela gruta é uma gruta escura, ainda mais porque tem um templo na frente e projeta sombra sobre ela. Então, o que o pessoal que morava aí, que sacrificava aí, fazia? Esse templo aqui da frente é um templo para Zeus, e esses outros templos aí, ali do lado esquerdo, do lado direito, à minha direita aqui, aquela plataforma mais baixa, menor, era um cemitério de ossos dos animais sacrificados. Mas olha o que eles faziam. Eles pegavam os restos mortais desses animais, a carne ainda, o que sobrou do sacrifício, eles jogavam esses restos mortais naquela gruta. Então a crença deles era o seguinte: se a carne ou o sangue desse animal sumir nas águas, então o sacrifício foi aceito. Mas se a água desaparecer nessas águas, isso significa dizer que o sacrifício, se o sangue não desaparecer, o sacrifício não foi aceito. Então eles tinham essa crença, o nome desse lugar é Banhas ou Pânias, isso vem também da mitologia, e daí vem o nome Pânico, porque estava relacionado a uma divindade daí que causava medo nas pessoas. Agora, olha só, Jesus leva os discípulos para o lugar do medo, para o lugar onde existe na crença deles o Deus do Hades, o Deus das trevas, todo o sistema pagão daquele tempo, para então fazer a pergunta principal: quem os outros dizem que eu sou? Quando termina essa pergunta, ele diz assim: o que vocês dizem que eu sou? E aí é Pedro quem responde: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
né? E o Senhor Jesus diz: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo uma coisa, agora olha a metodologia. Gente, Jesus era extraordinário. Acredito que Jesus era um pedagogo por excelência. Jesus estava no lugar onde aquela aula nunca ia mais sair da cabeça deles. Eu imagino Jesus apontando para o lugar onde eles acreditavam que morava o Hades, e Jesus agora traz isso para um sentido não só literal, mas espiritual. E eu te digo que tu és Pedro, é pedra, como essas pedras que a gente está sobre ela. Agora, sobre esta pedra maior, que é assim como esse monte, é a fundamentação do que foi revelado para ti, eu edificarei a minha igreja. E te digo mais, as portas do Hades aqui não prevalecerão contra ela. Eu fico admirado que Jesus não levou os discípulos lá para a porta do templo de Jerusalém, ele levou os discípulos lá para a porta do inferno, para dizer assim: é aqui que eu vou estabelecer a minha igreja, é aqui que eu vou estabelecer a minha escola, é aqui que eu vou estabelecer o meu reino. Jesus leva os discípulos, porque não faz muita diferença a gente dizer quem Jesus é na frente do templo de Jerusalém, mas faz diferença a gente dizer quem Jesus é nas portas do inferno e demonstrar que o poder de Deus não foi em Roma, não foi em Jerusalém, não foi na Galileia. Jesus levou os discípulos para um lugar de culto pagão. E aqui tem uma coisa extraordinária. É como se Jesus dissesse, no meio das vozes concorrentes dos falsos deuses, dos falsos poderes, é que a igreja precisa dizer quem eu sou. A identidade só pode, de Jesus, só pode ser compreendida em contraste com os ídolos do mundo. Isso mostra uma coisa interessante. Esse cenário também é uma parábola. Esse cenário é parabólico na medida em que ele apresenta essa verdade que não é apenas teológica, mas é pastoral e existencial. Agora, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de propósito pedagógico, de transformação de vida, a gente precisa entender uma coisa especial. Uma lição difícil não pode ser ensinada em uma experiência fácil. Ou seja, aquela viagem não era apenas uma viagem geográfica, não era apenas uma viagem de passeio ou de turismo, era quase que um rito de passagem, né? Para os discípulos, o ensino público tinha dado lugar à capacitação particular. Você quer falar? Ah, tá bom. O ensino tinha dado lugar à capacitação particular, e Jesus abria uma cortina do palco para mostrar que a cruz viria. Isso é extraordinário. Por quê? Porque ainda hoje Deus nos conduz a lugares que a gente não gosta de ir, mas eles são necessários, porque eles têm algo para nos ensinar. Deus ainda nos leva a algumas Cesareias de Filipos, lugares onde a nossa fé é testada, diante das pressões culturais, dos ídolos modernos, e ali ecoa a pergunta para a igreja, para mim e para você, que é a mais importante: o que você diz que eu sou? Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. E aqui me chama duas atenção na pedagogia de Jesus, que é a maneira como Jesus ensina no caminho. E a segunda coisa é que Jesus escolhe o lugar, Jesus escolhe a pergunta, Jesus escolhe a lição. Você, como estudante da escola bíblica dominical, precisa entender uma coisa, que no reino de Deus é diferente da lógica do mundo. Se você quiser entender o reino de Deus, primeira coisa, você precisa colocar um sinal de contrário a tudo que você entende da lógica do mundo e da cultura, porque o reino de Deus, na forma de governar, não segue a cultura do mundo, na forma de liderar, não serve os princípios da administração somente. A forma do reino de Deus é totalmente contrário à lógica do mundo. Lá no mundo, na cultura, você escolhe a faculdade que você quer fazer, você escolhe a profissão que você quer seguir, mas quando se trata de reino de Deus, você não escolhe a sua profissão, é a vocação que escolhe você. E em segundo lugar, nós precisamos parar com esse desejo nosso de querer escolher todas as coisas. No reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus você não estuda o que você quer, você não escolhe a lição, e você não passa só pelo que você quer passar, mas é o Rei dos Reis que escolhe o lugar, que escolhe a lição, que escolhe a pergunta, que escolhe o currículo, porque Ele sabe o que nós precisamos e o que é necessário para a nossa formação. Isso é muito lindo. Por quê? Porque o Senhor Jesus faz uma pergunta muito desafiadora para os discípulos,
discípulos: o que vocês dizem que eu sou? Ou seja, Jesus faz uma pergunta que os estimula a dizer mais do que aquilo que eles ouviram dizer. Como já dissemos, o discípulo precisa dizer muito mais do que aquilo que as outras pessoas repetem. É por isso que você vem para a escola bíblica, e também a escola bíblica precisa ser um lugar que desperta as pessoas para pensarem. Nós não queremos uma escola bíblica em que as pessoas não pensem, simplesmente reproduzam. Não, nós fomos dotados por Deus essa capacidade de inteligência para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente questionar, para a gente aprender e para a gente poder dizer a nossa palavra. Por quê? Porque a pergunta que não nos desafia não nos faz crescer. Agora, o Evangelho de Marcos, ele é dividido no meio por uma pergunta, e a pergunta é a que diz respeito à identidade de Jesus. Eu acho interessante porque isso também é existencial. A pergunta do meio, ela é decisiva porque ela exige reflexão em relação a tudo que já passou e um comprometimento com tudo que está por vir. É por isso que a lição do meio é importante na nossa vida. Eu digo que a lição do meio às vezes é aquela experiência no meio da sua vida, no meio da sua experiência, no meio do seu casamento, no meio da sua paternidade, maternidade, que muda completamente a sua forma de lidar com o passado e de lidar com o futuro. A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode olhar para ele de um jeito diferente, e a gente pode olhar para frente com a certeza de que aquele que nos comissionou, nos chamou, tem um propósito de esperança e de vida para nós. E aí o Senhor Jesus começa essa aula extraordinária com perguntas. Jesus então desperta o crescimento deles, vai para um lugar que simboliza o medo, para que eles possam enfrentar aquilo que aprisionam as suas mentes. E aí então vem aquela perspectiva que nós já falamos, que é a perspectiva do segredo messiânico, ou seja, Jesus recebe a resposta de Pedro. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: você ainda não está pronto, então não conta para ninguém. Por quê? Porque se Pedro fosse falar para alguém sobre Jesus naquele momento, ele ia falar sobre um Cristo triunfalista, ele ia falar sobre um Cristo que veio para governar, para expulsar Roma, e o Cristo que veio, não veio primeiramente para espetáculo, não veio para público, não veio para palco, não veio para seguidores, não veio para curtida. O Cristo que veio para um ministério de cruz, de sofrimento, de renúncia, de sacrifício, de vida com Deus, de vida de santidade, de vida de fidelidade, de vida que leva para o céu. Então essa é a perspectiva. Jesus começa a falar da cruz abertamente. Você que está com a sua Bíblia aberta, então veja comigo, capítulo 8, versículo de número 31, Jesus vai abertamente falar com os discípulos, e Jesus diz assim: começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, Marcos capítulo 8, verso 31, e fosse rejeitado pelos líderes religiosos e pelos chefes dos sacerdotes, e que fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente. Por que Marcos diz que Jesus falou claramente? Porque no capítulo 4, Jesus falou aos discípulos por parábolas, mas agora ele não fala por parábolas, ele fala de modo direto, ele fala de modo aberto, e então ele fala abertamente sobre a sua própria cruz. É aí que a gente tem o versículo de número 32, que é o versículo que temos aí a rejeição da parte de Pedro, né? Então Pedro vai reagir, porque Pedro está esperando um ministério triunfalista, e a base do ministério de Jesus está sobre a base, fundamentado sobre a base do sacrifício. Tem uma coisa extraordinária no Evangelho de Marcos, nós vimos ontem, que o capítulo de número 2, o capítulo de número 7, nós temos rejeição e perseguição a Jesus. Os líderes religiosos se incomodam com o rumo que esse ministério está ganhando, está crescendo, e agora surgem várias perseguições. Só que agora surge uma oposição diferente. A oposição que vai surgir agora no versículo de número 32 do Evangelho de Marcos é uma oposição que surge de dentro. Essa oposição a partir de dentro do movimento de Jesus, ela é mais perigosa do que aquela perseguição que vem de fora, porque a perseguição que vem de fora faz apenas o movimento interno ficar mais unido, crescer, se fortalecer e se expandir. Mas quando a perseguição, quando a oposição ela vem de dentro, ela precisa ser imediatamente corrigida. Por quê? Porque ela é muito perigosa. É isso que acontece. Aqui, na verdade, nós teremos uma oposição aos métodos de Deus. Pedro vai dizer assim, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Entenda uma coisa interessante: Pedro não é inimigo de Jesus.
Pedro não é opositor de Jesus. Pedro é um discípulo de Jesus, é uma pessoa leal, é uma pessoa fiel, é uma pessoa que ama Jesus acima de tudo. Mas ao mesmo tempo, Pedro ainda não compreendeu essa mensagem da cruz, e ele se opõe à visão de Jesus de ir para a cruz do Calvário. Pedro não entendeu a sutileza disso, mas na verdade isso já aconteceu lá no deserto. Veja que no deserto a mesma proposta foi dada para Jesus, que é seguir um caminho de glória sem passar pelo caminho de cruz. E Satanás disse para ele assim: olha, você não precisa sofrer, você não precisa nem passar fome, nem passar sono, nem dormir numa popa de um barco. Escuta uma coisa, eu vou te dar todos esses reinos. Você já começa com vitória. Eu vou te dar todos esses reinos se prostrado me adorares. A Bíblia diz que o diabo deixou Jesus até voltar com outras tentações em momento oportuno. Isso significa dizer que a tentação para Jesus largar a cruz, ela se repetiu, e uma delas acontece aqui. Jesus entende, não é que Pedro está possesso, Pedro não está possesso, mas a ideia que Pedro particularmente comunica é uma ideia que não nasceu de Deus, é uma ideia que veio de Satanás. Jesus entende isso, então Jesus repreende a Pedro de uma forma severa. No Evangelho de Marcos, Pedro é repreendido algumas vezes, mas curiosamente, a vez que Jesus repreende Pedro de forma mais severa é essa aqui, porque Pedro está se opondo àquilo que é o centro, que é a coluna e que é o pilar da fé cristã, que é a cruz de Cristo. Se você tirar a cruz de Cristo do Evangelho, não sobra mais nada, porque a cruz de Cristo, entendeu Paulo, é o fundamento. É por isso que os teólogos dizem, especialmente os comentaristas dos evangelhos, que os evangelhos são uma narrativa da paixão com uma introdução estendida. Se não, veja, Marcos tem 16 capítulos, agora, desses 16 capítulos, olha só, desses 16 capítulos, 10 capítulos são usados para 33 anos da vida de Jesus. Vou repetir, 16 capítulos, 10 capítulos para 33 anos da vida de Jesus. Os últimos 6 capítulos são reservados para a última semana da vida de Jesus. Isso mostra que o propósito dos evangelistas não é apresentar uma biografia de Jesus, mas é apresentar a última semana, mostrar como ele caminhou para a sua semana final, porque ali o Senhor realizou o ato mais importante da redenção. Pedro se afasta dos métodos de Deus e se torna uma pedra de tropeço. Isso é extraordinário quando a gente pensa sobre liderança, porque quando a posição de um líder está errada, ela precisa ser corrigida para não influenciar os outros. Chama a minha atenção que o Senhor Jesus, no versículo de número 33, diz assim: porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Olha que detalhe extraordinário. Olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Por que Jesus faz isso na frente dos demais discípulos? Porque se o Senhor Jesus não tivesse corrigido a expectativa de Pedro em relação ao triunfalismo, eles não teriam, depois da morte de Jesus, pregado o evangelho da cruz, porque eles iam continuar entendendo que havia sido derrota. Jesus estava corrigindo, porque isso é uma coisa extraordinária. Uma ameaça à visão é mais fatal que uma ameaça à pessoa do líder. Ou seja, em outros momentos, Jesus não repreendeu Pedro tão fortemente como repreendeu agora. Por quê? Porque a cruz é o centro da mensagem cristã, e a primeira lição do sacrifício é essa: é que ninguém vai viver a vida cristã de forma adequada, como Deus quer que vivamos, se nós não entendermos a lição da cruz, a lição de que a vitória vem, mas a vitória vem depois do sofrimento, e que para cada vitória tem um conforto e uma graça providente de Deus. Existe uma graça de Deus para cada dificuldade, para cada providência difícil da minha e da sua vida. Aleluia, essa é a primeira lição. Quando Jesus repreende Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. E aí depois no verso 34 ele diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo é que o lugar do discípulo não é na frente de Jesus, não é do lado de Jesus, mas o lugar do discípulo é atrás de Jesus. É Jesus que vai na frente, ele que é o guia. Foi isso que a reforma protestante tentou resgatar. Mais importante do que qualquer um de nós que está à frente na liderança da igreja é aquele que é o dono da igreja. Ele é o sumo pastor da igreja. Quando a gente entende isso, toda a liderança fica mais fácil, porque os seus problemas mais difíceis não são seus na obra de Deus, eles são do pastor dessa igreja. É isso que eu faço. Quando eu estou diante de situações tão difíceis, eu falo: Senhor, a igreja é tua, o problema é teu, toma que o filho é teu. Então resolve, porque a igreja é do Senhor. Quem tem dúvida de que essa igreja é de Cristo?
Essa igreja é de Cristo. Paulo precisa entender isso. Paulo está perseguindo a igreja. E aí o Senhor Jesus chega para Paulo e diz assim: ô Paulo, por que me persegues? Daí Paulo extraiu uma das mais profundas doutrinas sobre a união mística entre Cristo e a igreja. Ele percebeu aí, com a pergunta de Jesus: por que me persegue? Ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Mas Cristo é o cabeça da igreja. Perseguir a igreja é perseguir Cristo, porque Cristo é o Senhor dela. Essa é a primeira lição. Os discípulos precisam entender que o discipulado passa pela dinâmica e pela lógica do sacrifício. Aí vem a segunda. Então, olha só, Jesus falou da cruz, veio a primeira reação. A primeira reação vem de quem? Vem de Pedro, porque Pedro não quer um reino de sacrifício. Pedro quer um reino de triunfalismo. Aí nós vamos para a segunda lição, que aqui está no capítulo de número 9. No capítulo de número 9 acontece algo extraordinário. E os arqueólogos, há alguns anos, faziam uma identificação errada do lugar onde aconteceu esse evento da transfiguração, porque eles diziam que tinha acontecido lá no Monte Hebron, fica lá no meio de Israel. Hoje a pesquisa identifica que a transfiguração, que é o que acontece no capítulo 9, não acontece lá embaixo. Não teria dado tempo, Jesus teria que passar muitos dias viajando até lá embaixo. Essa transfiguração acontece naquela mesma cadeia. Vocês lembram da foto? Que tem uma cadeia montanhosa ali. Então Hermon não é só um monte, Hermon é uma cadeia montanhosa inteira. Então em algum daqueles montes ali, bem ao norte de Israel, acontece então a transfiguração, que está no capítulo de número 9. E aí é interessante a gente observar exatamente isso. Agora começa uma outra lição. Jesus leva os discípulos, e a Bíblia diz que Jesus leva 3 dos seus discípulos para um monte. Acompanhe comigo capítulo 9, versículo de número 2, versículo de número 3 em diante. Marcos capítulo 9, verso 2 diz: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, levou ao monte onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversaram com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. E a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma grande voz, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, ouçam-no. Olha só, eu quero ser bem resumido nesse ponto, para a gente entender a segunda lição que é ensinada aqui nessa capacitação, nessa grande escola bíblica que Jesus realiza com seus discípulos em Cesareia de Filipe e naquelas redondezas. Agora Jesus sobe ao monte e ele leva 3 de seus discípulos, e agora ele vai ensinar a lição, que é a lição da humildade. Se vocês observarem comigo, tem algumas coisas interessantes aqui. A primeira delas é que Pedro, os evangelhos nos dizem que os discípulos, eles de alguma forma adormecem. Essa é a primeira coisa, os discípulos adormecem. A segunda coisa é que Pedro, quando aparece Moisés e Elias, se você olhar comigo o versículo de número 6 especialmente, vamos ler na versão de vocês, eu vou dar 1, 2, 3, vocês vão ler juntos, tá? 1, 2, 3, verso 6. Tá bom, não sabia o que? Pedro, quando não sabia o que dizia, ele falava qualquer coisa, ele falava por nervosismo, né? Tem gente que de nervoso cala, Pedro de nervosismo falava. Então, a Bíblia diz que Pedro não sabia o que dizer, e aí ele deu uma proposta. A proposta dele é a seguinte: vamos fazer o quê? 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Olha que coisa extraordinária. Ou ainda para a gente refletir, a proposta de Pedro é uma proposta que precisa ser refletida. Imagina o que vai acontecer. Jesus acabou de falar para Pedro, para os demais discípulos, que ele precisa ir para o sul, que ele precisa ir para Jerusalém, que ele precisa sofrer. Ele ainda está no norte, mas Pedro não quer o evangelho de cruz. E aí o Senhor Jesus está ali, aparece Moisés e aparece Elias. E aí Pedro tem uma ideia: para que ir para Jerusalém? Vamos ficar aqui no norte. Se você lê o Antigo Testamento, no norte já foi um centro de adoração pagão, né?
lá no norte de Israel, fica próximo dessa mesma região, em Tel Dan. É um tel que a gente visita, a gente vê, inclusive o lugar onde ficava o touro lá, a gente vê o chão original da época também, né? Mas enfim, ele está falando assim: Senhor, vamos ficar aqui no norte, a gente não precisa descer. Só que tem uma coisa extraordinária. Se você olhar a sequência desse texto aqui, tem a cura de um menino endemoniado que está lá embaixo. O que acontece? Jesus sobe para buscar a presença de Deus, ele sobe para o meio da glória, onde ele é transfigurado, mas o propósito da glória de Jesus não é ficar no meio da glória, é descer para servir, é descer para libertar aquele menino que está enfermo. Então ele sobe para a glória, mas a glória dele só é revelada quando ele desce, para poder curar o menino. Os discípulos não entendem isso, eles não entendem que eles precisam descer, então eles querem ficar na nuvem, eles querem ficar na fumaça, eles querem ficar na glória, como muitas vezes a gente quer ficar no meio da fumaça, esse momento maravilhoso, que é aqui, que é glorioso, mas a igreja precisa entender, como eu já disse ontem, quero repetir, o reino não acontece aqui dentro, ele parte daqui, recebemos poder aqui, recebemos caráter aqui, recebemos ensinamento aqui, recebemos comunhão aqui, recebemos calor aqui, recebemos instrução aqui, recebemos vigor aqui, recebemos consolo aqui, mas aí daqui a gente sai. Por quê? Porque o reino acontece lá fora, é lá fora onde estão as pessoas que precisam ser curadas e transformadas. Aí Pedro diz assim: não, vamos ficar aqui. Imagina no que vai se tornar uma coisa extraordinária. Por quê? Porque aquele templo lá de Jerusalém não tem poder. Imagina agora 3 tendas: a tenda de Jesus, a tenda de Moisés, a tenda de Elias. E quem vai ser o gestor de tudo isso, o administrador? É Pedro, foi ele que deu a ideia. Imagina as pessoas com oportunidade de ter: não, hoje eu não quero milagre, hoje eu quero profecia. Então entra aqui, irmão, é a tenda do Elias, é o profeta. Não, hoje eu não quero profecia, hoje eu quero instrução. Você é mais conservador, você quer um culto de ensino, entra aqui é a tenda de Moisés, é a tenda da lei. Não, eu não quero instrução, não quero profecia, hoje eu quero milagre. Então entra aqui que é a tenda de Jesus. Pedro quer controlar o sagrado, Pedro quer controlar o céu, Pedro quer controlar a agenda de Deus, mas a agenda de Deus não se deixa controlar. A igreja não detém a agenda do céu, é o céu que detém a agenda da igreja, é ele que escolhe o que ele vai fazer. Os discípulos precisam entender que o lugar da instrução, o lugar de receber poder, não é para a gente ficar ali para sempre, não, é para a gente receber instrução, para a gente sair na semana e evangelizar e ganhar o mundo e dizer: saia em nome de Jesus, e manifestar o poder de Deus. Jesus ensina para os discípulos a lição da humildade, o segredo da verdadeira grandeza. A igreja precisa entender isso, que a maior virtude desse discípulo é a sua humildade. Os líderes e os discípulos que têm grandeza são os mais humildes. Você olha isso na própria natureza. As espigas vazias são as espigas que ficam de pé, mas as espigas cheias são aquelas que se curvam ao chão, porque elas estão cheias. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando eu vejo um professor, quando eu vejo um aluno, quando eu vejo alguém na igreja dizendo que não precisa vir para a escola bíblica dominical, às vezes até líderes que não participam da escola bíblica dominical, sabe por quê? Porque acham que já sabe, é espiga vazia, porque espiga cheia, quanto mais sabe, mais quer saber, quanto mais sabe, mais humilde é, quanto mais humilde é, mais senta para aprender. Sabe o que é isso? É humildade. Quando você vê alguém pomposo demais, cheio de ar no peito, feito como diz no Nordeste, cururu peitei, deixa eu dizer uma coisa para você: não tem nada, é vazio, é ego inflado, como diz Timothy Keller, é ego inflado, porque o ego vazio de si mesmo, cheio de fruto, cheio do Espírito, é alguém que é humilde, é alguém que não precisa encher o dedo de anel para dizer que tem formação. Quem tem conhecimento, quando dá uma aula você sabe que tem, mas mais importante do que isso, é quando você está cheio da presença de Deus, e quem tem não precisa provar que tem, porque todo mundo olha para ele e sabe que tem. Essa é a dinâmica do reino de Deus. E aí é interessante porque o capítulo 9, eu não tenho tempo para expor todo ele aqui, mas eu quero já passar para a próxima lição, que a lição da humildade é ensinada
esses 3 lugares são embaixo, no monte, começa no monte, depois embaixo no vale, depois no caminho e depois em casa. Aí tem uma coisa que eu quero que você caminhe rapidamente comigo para o versículo de número 30, depois que o menino é liberto, e Jesus diz por que ele foi liberto e por que também que ele não foi liberto. Aí Jesus faz uma nova predição da paixão, que é a segunda vez. Jesus diz assim no capítulo 9, verso 31, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Verso 31 do capítulo 9, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e em 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que queriam dizer, e tinham receio de perguntar. Essa é a segunda vez que Jesus fala da sua cruz, e para cada vez que Jesus fala da sua cruz, tem uma reação, que é o desejo humano por glória. Então veja os versos seguintes, leia comigo por favor, o versículo de número 33, a Bíblia diz que chegando a Cafarnaum, ele estava em casa, e Jesus perguntou, o que vocês estavam discutindo no caminho? E aí eles disseram, eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Gente, será que dá para a gente entender isso? Jesus está falando que vai para a cruz, Jesus está dizendo que vai morrer, e os discípulos, depois dessa palavra de Jesus, começam a discutir quem é o maior. Talvez porque estivessem com ciúmes, não sei se foi isso, daqueles que subiram com Jesus para o monte. Mas o que nós sabemos é que toda vez que o Evangelho nos confronta, que o Senhor Jesus fala sobre crucificação para a nossa carne, para a nossa vida e para o nosso jeito de andar, o orgulho reage, porque ele não quer cruz, ele quer coisas que afagam o ego, e é isso que acontece com os discípulos. Agora não é somente Pedro, agora é o grupo inteiro que está discutindo, porque eles querem saber quem é o maior. Aí nós chegamos ao capítulo 10, e nós temos então a terceira e última lição, que é o capítulo de número 10, versículo de número 32, se você puder acompanhar comigo, Marcos capítulo 10, verso 32, para nós fecharmos aqui, em 10 minutinhos eu encerro, para a gente fazer o momento das perguntas. Marcos capítulo 10, versículo de número 32 diz assim, eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia na frente, os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Aí no versículo 33 Jesus diz assim, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes. Aí agora essa descrição é mais detalhada, se você observar, Jesus dá mais detalhes do que vai acontecer. Verso 34, zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, 3 dias depois ele ressuscitará. Essa é a terceira vez que Jesus fala da sua cruz. Agora vai ter uma outra reação em relação a essa mensagem. A reação agora surge de Tiago e João. Então eu não tenho tempo para ler essa passagem toda, mas eu vou explicar para vocês o que está dos versos de número 35 em diante, e eu vou pedir só que você confira alguns versos. Observe comigo que o versículo de número 35 mostra que Tiago e João chegam para Jesus e dizem assim, mestre, a gente quer que o Senhor nos prometa que vai fazer algo. Gente, isso aqui é um cheque em branco, tá? Os mais novos aí não sabem o que é cheque, mas os mais antigos sabem o que é isso. O cheque era um papelzinho em branco, que você preenchia com valor e assinava o seu nome, e podia ir no banco, e então fazia, né, a compensação daquele valor, né? É uma nota de crédito à vista, é uma ordem de pagamento à vista. Então, olha só, ainda que houvesse a predatação, mas a ideia é o seguinte, os discípulos chegam para Jesus, como às vezes os filhos chegam para a gente e falam assim, pai, eu preciso de uma coisa, o senhor me dá? Pai, eu quero fazer um pedido, o senhor promete que vai fazer? Isso é o cheque em branco, porque se você prometer, aí depois vem a bomba, você não sabe o que é, você tem que primeiro saber o que é. Então, a gente fala como pai, não, peraí, vamos lá, o que é primeiro, que aí eu digo se eu vou dar ou não. Então, os discípulos chegam para Jesus e falam assim, mestre, a gente quer que o senhor prometa para nós, que o senhor vai dar o que a gente quer. Olha só a linguagem dele, o que a gente quer. Aí Jesus, no versículo de número seguinte, fala assim, o que vocês querem? Deixa eu saber primeiro o que vocês querem. E aí no versículo de número 37, ele diz, não, Senhor Jesus, é simples o que a gente quer. A gente quer, seguinte, a gente está lembrando aqui que o Senhor disse que ia dar 12 tronos, um para cada. E aí é o seguinte, eu e meu irmão, a gente está querendo aqui garantir logo o da direita e o da esquerda, só isso. Só a Casa Civil e o Ministério da Fazenda, só essas duas coisas.
Aí, Jesus diz assim, vocês, versículo de número 38, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizado no batismo no qual eu estou sendo batizado? Aí eles dizem assim, ô Jesus, manda para cá, o que o Senhor mandar a gente dá conta. Nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa por esse trono da direita e esse trono da esquerda. Eles dizem, podemos. É assim que eles respondem no versículo seguinte, podemos. Só que eles não sabiam qual era o significado disso. Porque cálice no Antigo Testamento, inclusive lá no Apocalipse, vai falar do cálice da ira de Deus. O cálice na revelação bíblica significa juízo. O cálice na revelação bíblica significa juízo. Quando o Senhor Jesus está no Getsemane, ele fala assim, passa de mim este. E que cálice é esse? É o cálice da ira de Deus, que ele teria que sorver todo na cruz. Toda a ira de Deus, naquele cálice Jesus teria que beber. Aí, eles não sabem que cálice é sofrimento, representa a ira de Deus, e o batismo na Bíblia, se a gente não tem tempo para demonstrar com as passagens aqui agora, mas apenas acredite no que eu vou dizer e depois você pesquisa. Batismo na Bíblia, desde o Antigo Testamento, tem um texto de Paulo que fala disso também significa sofrimento e morte. É por isso que no batismo, quando a gente imerge e a gente levanta, significa uma morte que a gente experimenta de modo arquétipo, de modo simbólico, de modo ritual, porque aquilo aponta para a nossa morte. Então, desde o Antigo Testamento, batismo também significava morrer, significava passar por um sacrifício, por algo difícil. Os discípulos não entendem isso. Jesus diz assim, vocês estão prontos para beber o meu cálice e ser batizado no meu batismo? Ele diz assim, Jesus, a gente está pronto, manda para cá. Jesus então disse para eles assim, tá bom, vocês acabaram de ganhar o meu cálice, vocês vão beber do cálice que eu bebo, que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Ou seja, Jesus prometeu, eles vão ganhar, e de fato ganharam. Sabe por que eles ganharam? Porque quando você estuda a história da igreja, você vai descobrir que Tiago foi o primeiro discípulo de Jesus a ser morto por causa do martírio. Ele passou pelo sofrimento, ele bebeu o cálice também do martírio, compartilhando o sofrimento com Cristo. E João foi batizado, porque aí diz-nos o livro dos mártires de John Fox, que João, por ordem de Domiciano, na perseguição que se abateu sobre a igreja desde a década de 80, quando Domiciano subiu ao poder, João foi batizado, foi mergulhado num caldeirão de óleo fervente, por causa do amor que ele tinha por Cristo. Então Tiago, ou melhor, Tiago e João, foram cada um a seu próprio modo, respectivamente, eles foram participantes do sacrifício, eles participaram do cálice, eles participaram do batismo. Mas aí tem uma coisa extraordinária, Jesus diz assim, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim conceder. De que Jesus está falando? Olhe para cá, isso aqui é hermenêutica bíblica, olhe para cá. Se o cálice diz respeito à cruz de Cristo, se o batismo diz respeito à cruz de Cristo, o que Jesus vai falar logo adiante também diz respeito à sua cruz, e eu vou provar isso para você. Então quando Jesus disse, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, o que Jesus está dizendo é assim, Tiago e João, vocês vão passar por sofrimento, vocês vão sofrer por minha causa, mas já existe uma pessoa designada pelo céu para a cruz da direita e para a cruz da esquerda. Essa cruz da esquerda e essa cruz da direita eu não vou dar para vocês, porque só cabe ao Pai concedê-los. Ou seja, eles estão pedindo trono real, eles não estão pedindo cruz, mas tem uma coisa que eles ainda não entenderam, que Jesus reina a partir da sua cruz. A cruz é o cadafalso e é o trono de Jesus. Jesus está dizendo, eu reino a partir da cruz. Então se você quer um trono à minha direita e um trono à minha esquerda, é o lugar da cruz, mas esse lugar da cruz já tem um ladrão reservado para uma, e já tem um outro ladrão reservado para outra. E aí Jesus mostra uma coisa extraordinária, ou seja, que é a lição do serviço, junto com a lição da humildade, junto com a lição do sacrifício. Jesus diz assim, e ele mostra que o seu reino é a partir da cruz. Quando que ele mostra isso? Quando ele diz no versículo de número 42 em diante, ele diz assim, os que governam o mundo, olha só, os que governam o mundo fazem com
domínio, não será assim entre vós, verso 43, e o verso 45, que é o que ajuda a gente a entender, diz assim: pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas dar a sua vida em resgate por muitos. O que o verso 45 quer dizer? Quando ele se opõe ao governo do mundo, que lá fora eles governam com tronos, mas aqui Jesus governa a partir da cruz. A cruz é o lugar a partir do qual Deus mostra a sua força na fraqueza, é onde ele mostra a força da igreja, é onde ele mostra a salvação da igreja, é onde ele mostra a redenção da igreja, é onde ele mostra a justificação da igreja. E essas três lições, a lição do sacrifício, a lição da humildade e a lição do serviço, que se você quer ser o primeiro, você tem que ser servo de todos, que se você quer ser líder, você tem que servir, e que essa é a lição, uma das maiores lições que a escola bíblica dominical, como escola do reino, precisa nos ensinar a sermos mais humildes, a entendermos que a vida cristã inclui essas três dimensões. Agora, isso me alegra e isso me maravilha, porque como nós vimos ontem, depois dessa história aqui, tem a história do cego Bartimeu. Quem é o cego Bartimeu? É aquele homem que vai ser curado. Assim como esse homem aqui é curado, os discípulos estão sendo curados no processo. O cego Bartimeu, ele não tem olhos, mas ele vê com o coração que o Cristo que veio é o Cristo da cruz, é o Cristo que veio para ter misericórdia dos aflitos. Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique em nosso coração, para a gente entender, e agora quem sabe compartilhar um pouco mais com vocês através das perguntas, que o Evangelho tem riquezas extraordinárias para nós. A Bíblia tem palavras para nos ajudar em todas as circunstâncias da nossa vida, e cada vez que a gente volta para o Evangelho, a gente descobre lições extraordinárias. Então, pedimos que você não saia agora, que você fique ainda sentado, porque nós ainda queremos responder algumas perguntas, ouvir algumas perguntas dos irmãos, e dialogar sobre isso, e aí quem sabe pode ser que a gente aprofunde também alguma coisa nesses minutos restantes. Muito obrigado, que Deus abençoe. Meus amados, vamos lá então, porque o que nós vamos fazer aqui agora, na verdade era necessário, por favor, ajuda a tirar aqui o púlpito. O que nós vamos fazer aqui agora, na verdade precisava do mesmo tempo de aula que ele ministrou, né? Já vai entrar aí o QR Code para você mandar algumas mensagens, o pastor Mário vai estar nos passando aqui. Olha, irmãos, essa metáfora do trigo vazio, ele fica em pé, e o cheio ele dobra, é espetacular, né, Luiz? Espetacular. A gente vê que quem tem, ele quer sempre estar aprendendo, né? Sempre estar aprendendo. Ontem você falou uma coisa, eu queria que você, em rápidas palavras, você falou muitas coisas ricas, mas uma coisa que eu anotei, quando eu até conversei com o pastor Messias, gente, deixa eu só falar uma coisa aqui, abrindo um aspas. Vocês estão me vendo de terno e gravata, ele? Todo seminário, vocês não precisam vir de terno e gravata, tá bom? Só se quiserem, tá? Então, você falou uma coisa interessante, e eu dialoguei ali, eu e o pastor Messias, que a escola dominical que cresce é aquela que tem a identidade da comunidade. Um minuto, o que você poderia falar isso conosco? Foi isso, não foi o que você colocou? Carlos Mester foi um biblista muito conhecido no Brasil durante muitos anos. E ele disse uma coisa interessante. Quem gosta aqui de café com leite? Aqui no Rio de Janeiro tem um jeito de chamar o café com leite. Como que chama aqui? É pingado, né? Pingado. Tá. Média é em São Paulo e aqui é pingada. Ah, tá bom. Então, olha só. Carlos Mester foi um biblista que ele usava a seguinte metáfora. Ele dizia assim:
Depois que você junta o café com o leite e com o açúcar, e mistura tudo isso, você não consegue mais separar o café do açúcar e do leite. E ele usava isso para refletir a questão do ensino da Bíblia, que a gente está trazendo aqui para a IBD. Isto é, ele dizia assim, que o verdadeiro ensino bíblico, ele precisa juntar 3 coisas: Bíblia, gente e os problemas dessa gente. Quer dizer, o ensino bíblico que vai alcançar o coração das pessoas não é aquele que desconsidera o problema das pessoas, mas é aquele que considera as pessoas no seu contexto. Então, cada comunidade lida com as suas dificuldades, com os seus desafios. Os desafios, por exemplo, de quem vive no Rio de Janeiro, e o cuidado e as preocupações de um pai que tem uma filha que vai para a universidade, pega ônibus todo dia e volta, não é a mesma preocupação que um pai tem quando ele mora, por exemplo, em Brasília. São contextos diferentes. Então, o ensino da Bíblia, e eu acho que isso é que a gente precisa incorporar, quando a gente pensa em EBD, é que o ensino da Bíblia na EBD precisa alcançar a comunidade no seu contexto e na sua vida social e nas suas necessidades. É isso que a gente vê, por exemplo, para terminar, na história de Jesus, quando ele vai caminhando com os discípulos de Emaús. Quer dizer, primeiro ele escuta o problema, depois que ele escuta o problema é que ele fala de Bíblia. A gente quer fazer o inverso. A gente quer falar de Bíblia antes de ouvir o problema das pessoas. E Jesus faz o inverso. Ele quer saber o problema, depois ele pega a Bíblia e aplica a Bíblia no contexto, na identidade e na realidade das pessoas. Então, pessoal, isso serve para mim, para todos os pastores que dirigem igreja aqui, e para os coordenadores de EBD e para os professores, esse diálogo. E aí uma coisa interessante que eu tenho falado com os professores em Brasília. O aluno chega numa sala de aula, a gente está com a lição da EBD, e às vezes a gente ministra uma lição, cumpre todo o programa da lição, certo, mas não alcança a vida da pessoa. No nosso caso, é os três tópicos. Os 3 tópicos. Mas aí a pessoa sai fazendo aquela pergunta, e o Kiko? Quer dizer, o que eu tenho a ver com isso? O professor não consegue contextualizar, e às vezes a gente consegue falar 1 hora, 1h30, 2 horas, ou pregar muito tempo e não alcançar a vida de ninguém. Então, e por outro lado também, às vezes não entra, fica no Kiko também, mas não entra nem na revista, né? Fica num bate-papo sem fundamento. Tem que ser os 3, tem que ser café, leite e açúcar. É Bíblia, vida e pessoas, e problema das pessoas. Já temos aí a primeira pergunta, por favor, traz aí. Vamos lá. Pode fazer aí, Lincoln. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, os pastores. A primeira pergunta, ela é rápida e simples. Os irmãos estão perguntando se o material vai ser disponibilizado de alguma forma. Antes dele responder, material? Esse aí está disponível para os irmãos. Pode glória a Deus. E se alguém quiser... Essa pergunta aí, quem tem o nome da pessoa que fez essa pergunta? Você é mais atrevido que é Pedro. Quem foi que fez a pergunta? Tem o nome? Tem só a congregação. Ah, tá. Porque ontem me perguntaram, eu falei, gente, eu vou pedir para ele. Mas essa é a receita do bolo. O mestre, ele ensina como é que faz a comida, mas os temperos, detalhe final, não costuma falar, né? E aí, se alguém quer aprofundar um pouco mais no Evangelho de Marcos, nessa leitura do reino no Evangelho de Marcos, isso está toda nesse livro aqui, A Liderança de Jesus, Princípios do Reino. Isso aqui é 1%. Esse é um dos livros que você vai vir ministrar aqui o ano que vem, se Deus Amém. quiser. Então, esse livro aqui está disponível ali também para os irmãos, e esse material todo Ele trabalha também. todo o livro de Marcos? Até o capítulo 10. Até o 10. Legal. Por favor, aqui, gente, os diáconos, por favor. Pode ir próximo. Fiquem aqui próximo. Vai a próxima. A próxima pergunta é a seguinte: professor, se temos uma turma de adultos com nível raso, superficial, sentido de simples, devemos continuar dando aulas da mesma forma, rasa, simples, ou devemos elevar o nível para que os mesmos cresçam juntos?
Se sim, como fazermos? Não, a gente percebe na pergunta que, assim, com todo carinho e respeito para quem fez, mas a maneira como a pergunta está construída, ela está colocando um sinal de igual entre simplicidade e raso, né? Então, assim, que eles chamam de simples e simplista. Então, como o pastor disse, existe uma distinção, tá? A palavra simplicidade, né, está para a palavra complexidade, assim como a palavra raso está para o profundo. Então veja, são coisas diferentes. Uma aula ela precisa ser profunda, mas ela precisa ser simples. Quando eu vim para cá, esse foi o desafio que eu tive. Eu falei, Senhor, eu quero falar de algo que todo mundo entenda, mas eu não quero ser simplista, eu quero ser profundo, porque esse é o desafio. E a gente que, hoje, quando eu ministro em igreja, eu trago muito esse aspecto pastoral, que eu costumo tirar o aspecto, mesmo em sala de aula eu procuro ser simples e profundo. Por quê? Porque a aula da escola bíblica dominical, ela não pode ser rasa, nenhuma aula pode ser rasa, nenhuma pregação pode ser rasa, sua vida não pode ser rasa, o discipulado não pode ser raso, tudo no ensino tem que ser profundo. Agora, a linguagem que você vai usar é uma linguagem de profundidade. Por quê? Porque quando você usa uma coisa, diz assim, eu vou ficar no raso, você está achando que as pessoas não têm capacidade de compreender. Na verdade, eu costumo achar que quem quer ficar no raso é que não quer se aprofundar. É que não sabe nadar. Na verdade, quem fica no raso não sabe nadar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Por exemplo, gente, o que é falar com profundidade, mas de forma simples? Você deve sim ser profundo na sua escola dominical, senão ninguém vai lá. Jesus é o maior exemplo. Tudo que nós estudamos de doutorado, de mestrado, de teologia, é o que é isso? O que Jesus dialogou com os discípulos, das ações de Jesus, todas elas com simplicidade, porém com a profundidade tal, que tem 2000 anos o povo estudando. E um outro exemplo, para fechar, Tiago, o que nós vimos aqui hoje e ontem. O pastor Tiago não veio com um negócio raso aqui para nós, ele veio extremamente profundo, a partir do material que ele apresentou ali. Por exemplo, se eu fosse fazer esses slides, eu faria só os tópicos. Ele fez com tópico e com os desenhos, as fotografias certas. Então já começa uma profundidade ali, mas é simples, porque você olha e entende o que está ali. E a profundidade no conteúdo. O que ele ministrou aqui hoje, eu e você já tínhamos escutado? Não. Mas a forma que ele explicou, alguém saiu daqui confundido, né? Pastor Sócio, tem um outro exemplo, que quando eu estava em Brasília, eu até pensei se eu ia trabalhar ele, mas a gente pode trabalhar em outro momento. É as parábolas de Jesus. Sim. Quer dizer, as parábolas de Jesus, elas eram tão simples e tão óbvias para os líderes religiosos, que se tornou para eles uma pedra de tropeço. Não, e eles entendiam, por exemplo, quando ele conta da vinha, que é uma maldição em cima deles, a Bíblia diz assim, e os fariseus entendiam que ele estava falando com ele. Exato, então as parábolas são simples, mas escondem profundidades incríveis sobre os mistérios do reino de Deus. Então, só resumindo, gente, eu, você, os pastores que aqui pregam, os professores, nós temos que ser profundos, agora com simplicidade, com humildade, falar com profundidade. Mas o que é a simplicidade? É ser humilde, de falar num linguajar que todos entendam, né? E não ficar como aí a gente hoje ouve os pregadores por aí, escute, pelo amor de Deus, ou então vira para você e diz assim, não, eu vou repetir porque você não está entendendo, você não está entendendo. Irmão, quando eu escuto essas frases, eu passo mal, entendeu? Isso não existe. Pastor, tem uma metáfora que eu gosto de usar para alunos de seminário, especialmente o pessoal que vai fazer exegese, o pessoal que vai fazer hermenêutica, quem está dando aula ou quem está começando a pregar, que é o seguinte, imagina que eu venho aqui uma outra vez, e os irmãos aí, de repente resolvem fazer uma comida carioca, convida o pastor Tiago para ir lá, ou comer um churrasco, ou comer alguma coisa. Imagina que você vai na casa de alguém para uma refeição. Quando você chega lá, você não quer que a pessoa explique como é que foi feito cada coisa, você só quer se alimentar.
e a alimentação dura 15 minutos e acaba. Então, todo seminarista, eu digo que precisa ser curado disso, porque às vezes a gente chega aqui, gente, numa aula, fica 40 minutos falando de coisas que não dizem respeito, que não alimentam, que não... E aí depois o pregador diz assim, agora que eu vou começar a pregar, depois de 30 minutos, depois de 40 minutos, ou seja, quando ele diz isso, ele diz, eu enrolei até aqui, porque agora eu vou começar. Veja, a pregação... linguiça, enganei vocês. Então assim, veja, eu não preciso explicar como é que a comida é feita. O povo, quando vem para a escola bíblica dominical, eles têm 1 hora para eles comerem o banquete. Então não explica como é que você foi feito, como é que a carne foi processada, só serve o banquete, alimenta o povo de Deus e ele vai voltar para casa alimentado. Próxima pergunta. Eu vou até melhorar a formulação da pergunta. Essa pergunta vai muito de encontro com aquele livro que eu e o pastor Tiago Samuel conversamos, do Timothy Keller, o Ego Transformado. A pergunta é a seguinte: como equilibrar a vida de um professor que tem muito conhecimento, mas aí ele acaba tendo um pouco de arrogância em relação ao seu conhecimento e pouco relacionamento com Deus? Irmãos, olha só, escuta uma coisa, Karl Barth, pastor Sostin está agora fazendo um seminário de Karl Barth, foi um teólogo muito importante, tem livros ali de Karl Barth, e tem uma coisa que Karl Barth fala e que me ajudou a refletir, tá? Veja só, quem aqui já fez teologia? Muita gente, né, estudou teologia em vários níveis, básico, médio, uma igreja abençoada. Olha só, Karl Barth diz assim, de que fala a teologia? A teologia fala sobre a revelação de Deus. Teologia não é estudar Deus, porque a gente não põe Deus em cima da mesa para poder estudar Ele. Então, teologia estuda a revelação de Deus, tudo bem? A revelação foi a melhor definição que surgiu, né? E até, então, exato. Tinha colocado Deus dentro então, de uma gaiola. Então, a teologia estuda a revelação de Deus. Mas uma coisa, Deus divide a sua glória com alguém? Então, Karl Barth, em outras palavras, mas a essência do que ele quer ensinar é o seguinte: quando um teólogo, ou vou colocar a teologia primeiro, quando a teologia traz glória para si, Karl Barth dizia, a teologia está roubando a glória de Deus. Quando um teólogo, quando alguém estuda teologia, vai para o mestrado, vai para o doutorado, e etc., e faz publicações, e etc., e cresce, e ele fica arrogante, o que ele está fazendo? Ele está roubando, ele é um ladrão, ele está roubando a glória de Deus. Ele está pegando a glória, porque o que o estudo da teologia, o aprofundamento deveria causar em nós? Um sentimento de humilhação e de humildade diante da glória do Todo-Poderoso, que a gente não é nada, que a gente não sabe nada e que nós somos dependentes de Deus. Então, essa pergunta não é boba, não existe pergunta boba. É uma pergunta importante que mostra isso, porque a natureza humana faz a gente achar que aquilo que a gente recebeu é nosso, mas aquilo que a gente recebeu é do Espírito, é fruto do Espírito, e toda a glória do teólogo é a glória de Deus. Portanto, ele não pode, Deus até divide honra a quem tem honra, mas glória não, glória é somente a de Deus. Tiago, e Karl Barth chega a dizer o seguinte: a teologia da glória é aquela que me envaidece, e a teologia da cruz, que é aquela que faz Cristo crescer. E outra coisa, Tiago, aplicando para o nosso dia a dia, não vamos falar só do teólogo que tem doutorado, mas vamos falar também daquele dirigente que é bem sucedido na congregação, ou um pastor presidente que é bem sucedido na congregação, no campo, né? Se achar que é ele que fez aquilo, que faz aquilo, né? Então, é o mesmo pensamento. Sempre a teologia é da cruz e nunca a da glória, né? E o diálogo com o povo, voltando a Karl Barth, ele dizia, o pregador, o ensinador de Bíblia, ele tem que ser aquele que tem a Bíblia numa mão e o jornal na outra, porque aqui ele estuda e aqui ele sabe dos fatos do dia a dia das pessoas, né? A próxima pergunta. Mais
mais uma ou vai ter mais? Pode fazer. Pode. A próxima pergunta é perguntando: como incentivar a igreja para se inclinar para o ensino bíblico desde as crianças até os mais velhos? Um dia eu recebi no meu celular, acho que eu já disse isso para vocês, uma fotinha no Dia dos Pais, dizendo Feliz Dia dos Pais, e aí estava lá, né, o pai na frente, todo vestido de cowboy, dizendo para o menino assim, tome cuidado por onde anda, olhando para trás. Aí o menino, na tirazinha, tinha lá uma caixa de diálogo, e ele estava dizendo assim, cuidado senhor, porque eu estou seguindo seus passos. Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente pensa sobre como estimula... Explica de novo aí, essa é fantástica isso aí. Pode. Como é que é? A pergunta foi, Sim. como inspirar crianças e igreja para o ensino bíblico? Então eu começo com essa ilustração, né, de que o menininho está lá seguindo o pai olha para trás e fala, ô menino, toma cuidado aí por onde é que você está andando. Aí o meninozinho todo vestido igual o pai fala assim, cuidado senhor, porque o senhor que está na frente eu estou seguindo seus passos. Então, quando a gente olha uma metáfora como essa, a gente precisa entender o seguinte, que a melhor maneira de um pai estimular um filho a estudar a palavra de Deus, não é ele mandando vai ler a Bíblia, é ele sentando para ler com ele. Então, um filho que não vê o pai lendo a Bíblia, ele não vai querer ler a Bíblia nunca. Uma igreja que tem um pastor que não estuda, não vai querer nunca priorizar o estudo. Por que a gente tem uma igreja cheia como essa aqui, de gente no sábado de manhã e no domingo de manhã estudando? Porque tem um pastor que incentiva. Então, a melhor maneira de você professor, de você dirigente, de você líder, tem líder de jovens que quer estimular os jovens a fazer uma faculdade, que precisa fazer para poder crescer, para galgar cargos, mas ele mesmo não estuda. Ele está lá, não se desenvolve, não faz uma faculdade. Então a melhor maneira de você líder, de você pastor, de você dirigente, de você pai, de você que está na frente do trabalho do Senhor, de você músico, que quer estimular as pessoas a se prepararem mais, começa por você, começa você mesmo se preparando, porque a palavra que vai ter autoridade, não é aquela que diz, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, mas é aquela, isso é importante porque eu estou fazendo. A esposa precisa ver o seu esposo orando, né? Eu tive uma experiência aqui de um obreiro que não é nosso aqui não, é do nosso ministério. E o sonho dele era ser um pastor presidente. Ele dirigiu uma congregação num campo aqui no Rio. E a esposa dele falou para mim, na cara dele, o pastor, e ele é uma pessoa muito conhecida aqui no Rio, falou, pastor, ele não lê a Bíblia e eu nunca vi ele orando. Como é que ele quer ser pastor? Presidente. Então quer dizer, são detalhes que a igreja precisa ver você orando, a igreja precisa ver você lendo, né? Sua família precisa ver você fazer isso. Os seus alunos lá na classe dominical precisam ver essas atitudes. Agora a gente e só completando, um detalhe, nós não podemos ter medo dos nossos jovens entrar na faculdade, nem você jovem, ou irmão ou irmã, ter medo de entrar na faculdade, porque hoje a faculdade tem uma ideologia louquíssima, que nós já sabemos, não vamos falar sobre ela aqui porque não é assunto, mas pelo contrário, agora é a terra fértil para nós entrarmos, não temos que ter medo de faculdade, já chegou até se discutir se o cristão deve ir para as faculdades ou não, pelo contrário, agora é a hora de ir ou não. Mas se você se estrambelhar lá, é porque também você não se preparou espiritualmente, você não estava em comunhão com Deus, você não estava do lado do seu pastor, você não estava lá acompanhando a palavra de Deus, você não era da escola dominical, porque se você for no mínimo, um crente da EBD na sua congregação, na matriz, na sua igreja, você está sim preparado para entrar aí nas academias. Outra pergunta? A próxima pergunta é a seguinte: capacitação de um professor é contínua. Então, como reconhecer um professor preparado para a IBD, que já viu e ouviu o que era necessário para ensinar? Como reconhecer? Como reconhecer? Provavelmente pergunta de algum superintendente, alguém de frente que quer ter uma visão, uma percepção de que ele já aprendeu, como foi dito na palestra,
Só ensinamos o que aprendemos. A grande dificuldade como superintendente da EBD é que tem professor de EBD que acha que o cargo de EBD é um cargo cativo, que uma vez que ele entra, ele não tem que sair mais nunca. Mas na igreja, Assembleia de Deus, não é só EBD não, é todos os cargos as pessoas acham que é cativo. É verdade. E aí é o seguinte, quando a gente coloca um professor que ele entra e às vezes ele não está preparado, e aí você tem um outro problema, porque agora você não pode tirar. Se você tirar, você arruma um problema com a família, você arruma um problema com muita gente. Então, o que a gente começou a fazer lá em Taguatinga? Né? Em alguns momentos a gente precisa de professores, às vezes precisa renovar o quadro, mais professores. Então, o que a gente começou a fazer? A gente fez um edital. Fizemos um edital e os professores que se matricularam para participar daquele edital, mandaram a sua formação, nós avaliamos a formação, editalzinho dentro da igreja, né? Divulgamos para quem queria ser professor, e aí esses professores foram dar uma aula para a gente. Nós selecionamos alguns professores, falei, irmão, isso aqui não é garantia de que você já está no cargo. E aí pela aula nós vimos. Então, teve um professor, eu encerro aqui, teve um professor que apresentou uma aula, muito interessante até. Aí eu fiz a seguinte pergunta, irmão, eu não vi aí nos slides qual foi a bibliografia que o irmão pesquisou. Eu gostei da sua aula, achei sua aula interessantíssima. Qual foi a bibliografia que o irmão pesquisou? Aí ele ficou assim, eu falei, não, os livros que o irmão leu para poder preparar essa aula. Aí ele falou assim, não, pastor, eu não li livros não. Eu falei, irmão, tirou de onde essa aula? Não, eu tirei essa aula da pregação do pastor Subirá, lá do YouTube. Aí eu falei, tá certo. Tá bom, obrigado. Então, assim, ele já foi reprovado. Não foi aprovado por quê? Porque é uma pessoa que demonstrou ali que não tem uma formação contínua. Então, talvez essa prática, né, seja uma prática que ajude. Aí eu vou falar como pastor dessa igreja, tá aqui os pastores. É uma luta as cadeiras cativas na Assembleia de Deus, né? Então, aqui na matriz eu já tive muito problema, inclusive o Mário teve um problema, e um pastor aqui nosso antigo não foi aprovado num testezinho aí que a EBD fez, que era um plano de aula. Ele ficou chateadíssimo. Como é que pode? Eu sou antigo aqui e tal, e tem uma história, Bangu. Tá, mas essa história aí, quem vai ter que aguentar é você, que vai na sala de aula dele, né? Então, eu vou pedir aqui encarecidamente, porque tem esse problema, você tira o irmão ali, não, essa irmã tem uma história aqui, aí você tira, ela afeta a família toda, aí vão embora, ou então aquela irmã ou aquele irmão vão embora. Eu não disse aqui ontem que eu tinha uma professora aqui que ficou 13 anos aqui na matriz, nunca deu a paz do Senhor, nem para mim, nem para Maria Cláudia, e para ninguém. Eu nunca vi ela cumprimentar ninguém aqui nos corredores. Chegava, dava aula e sumia, só aparecia no outro domingo, quando ela tinha que dar aula, e eu aguentei isso 13 anos. Quando eu penso nisso, que eu aguentei isso 13 anos, me dá tanta raiva de mim, entendeu? Então, eu quero pedir aos dirigentes, não tenham medo, se perder, Deus vai mandar muitos outros, porque tem uma época, está em João 15, que a planta tem que ser podada, para ver se vai dar fruto. A planta que você dá uma podada, e ela já cai seca, é porque já estava perdida. Aquela que quer melhorar, vai chegar para mim, para você, para o Mário, para os dirigentes, vão falar assim, pastor, eu quero melhorar, eu vou dar a volta por cima, daqui tanto tempo eu volto como melhor professor. Aí vai pesquisar, vai orar, vai estudar. É isso. E aí, assim, para os professores que já estão, e de repente, a superintendência, não vamos, né? Esse professor se comprometeu em estudar, etc. O que a gente tem feito lá? Né? Os que não têm preparo e não entraram, não entram até se prepararem. Os que já estão dentro, para a gente não ter muito problema na igreja, a gente começou um processo de formação contínua. Então, nós temos aula dos professores, onde eu leciono para eles, ou quem eu designo, e eu falo assim, a aula dos professores não vai ser necessariamente o assunto da lição daquela semana, mas vai ser um aperfeiçoamento
lacunas que eu acho que eles precisam aprender e a gente está treinando eles. Então, uma outra estratégia que o superintendente pode usar, como está sendo usado aqui, é de um aperfeiçoamento contínuo, é de fazer uma avaliação. Lá nós fazemos uma avaliação ao final do trimestre e aí a turma vai avaliar o professor. Porque aí você tem dados, com dados você pode dar um feedback para esse professor. Professor, não sou eu, a turma fez uma avaliação, ninguém colocou o nome, mas observou que o senhor pode melhorar nesse ponto e nesse ponto aqui. Isso quer a nossa ajuda? Nós estamos aqui para ajudar, para indicar e para auxiliar. Então, temos que fazer isso, irmão, senão você vai ficar lá com a escola dominical de 10 pessoas, 5 pessoas, 8 pessoas, tá certo? Temos que trabalhar nesse sentido. Aproveitando dentro disso, não pegue pessoa que está chegando na igreja agora para já ser professor de escola dominical. Não faça isso. Por mais carismático, por mais conteúdo que essa pessoa tenha, não faça isso, né? Você pegar uma pessoa que está chegando agora, a não ser, por exemplo, nós estamos recebendo numa congregação um pastor que veio de um campo nosso, que o pastor presidente dele me ligou, é do nosso ministério, chegou agora, é um professor, e aí é outra coisa, ele já está no nosso ministério, já é acostumado com isso, foi recomendado pelo seu pastor, mas não se empolgue. E outra coisa que eu vou pedir a vocês, quando sair alguém de uma congregação, for para outra, para a sua congregação, dê uma ligada para o dirigente, isso é um respeito, você liga, como é que é essa pessoa, tal, não, ele está indo para aí porque realmente mudou para aí e tal, está aí mais próximo, né? Porque às vezes você está recebendo, já aconteceu aqui na matriz, de nós recebermos pessoas que saiu da congregação com problema, e eu abraçar aqui, sem estar percebendo, e às vezes está com problema lá na congregação, né? Então esse é outro cuidado que precisa ter. Eu acho que podemos fazer umas 10 ou mais uma só? Mais uma? Então vamos mais uma aí. Na verdade, agora é uma indicação dos pastores. Como o pastor Tiago Samuel falou, quando o professor foi dar aula, ele não tinha uma bibliografia, um repertório do qual ele adquiriu aquela aula. Ele sinalizou que é uma prática muito comum hoje, que é a prática de assistir uma pregação no YouTube, fazer o esboço e dar aquela aula acerca daquela pregação. E hoje ainda tem a inteligência artificial. Que entrega. E aí, dentro dessa perspectiva, a indicação, na verdade, seria, para além da Bíblia e da obra completa do pastor Tiago Samuel, quais seriam 2 livros que todo professor de escola bíblica dominical precisaria ler? A indicação de 2 títulos. Tá, muito bem. Há muitos recursos hoje disponíveis, né? É claro que não existem 2 livros que vão encerrar todo o conhecimento, mas 2 categorias de livros, eu vou usar assim essa resposta. Um livro, né, que o professor de escola bíblica pode consultar, são comentários bíblicos, né? Essa é a primeira categoria. Há muitos comentários publicados, mas eu particularmente não gosto muito do comentário bíblico que tem toda a Bíblia, porque nenhum especialista da área da saúde é bom em todas as áreas. Então, ele é especialista numa área, mas ele é ruim em outra. Então, quando eu vejo alguém que quer comentar toda a Bíblia, ninguém é bom em tudo. Então, pegue um comentário de um livro específico. Por exemplo, a revista está trabalhando agora nesse trimestre, está trabalhando com o Evangelho de João. Então, eu acho que um bom professor de EBD, quando sai a revista e ele sabe que a revista vai trabalhar sobre o Evangelho de João, se ele não tem um comentário de João, ele compra um livro só, ele compra um comentário de João, e ele vai se aprofundar naquele comentário para poder ler, para poder estudar aquele comentário, né? Um outro livro que eu acho que também é interessante para quem ensina Bíblia, seria a segunda opção. Primeiro é um comentário, o segundo é um livro que vai ajudar você a entender o contexto cultural da Bíblia, porque nós estamos distantes da Bíblia do ponto de vista histórico, porque não é a nossa história, estamos
distantes do ponto de vista linguístico, porque não é o nosso idioma, já está traduzido. Estamos distantes do ponto de vista geográfico, porque não é a nossa geografia. E estamos distantes do ponto de vista cultural. Todas essas distâncias, quando a gente está a 2000 anos de distância histórica, linguística, culturalmente, socialmente, geograficamente, a gente tem dificuldade mesmo para entender um texto, uma parábola e etc. Então a gente precisa se aproximar do contexto da Bíblia. Então alguns livros que você pode, por exemplo, utilizar, comprar um livro de costumes, história, cultura e sociedade da Bíblia. Tem um livro em especial que é do Henry Daniel Hopes, que é A Vida Diária nos Dias de Jesus. Então você vai ler aquele livro, você vai ver como que eram os costumes, para você entender o que se passa nos evangelhos, quem eram os saduceus, quem eram os fariseus, quem eram os herodianos, né? Ou de repente, se você quer conhecer um pouco mais da geografia bíblica, tem ali, a editora tem um livro, o meu livro, que é Descobrindo Lugares da Bíblia, que vai esclarecer para você um pouco da geografia, para você diminuir essa distância geográfica, para você entender que na Bíblia, quando fala que algo aconteceu na montanha, não é por acaso, existe um significado simbólico também no lugar em que acontecem os eventos bíblicos, tá? Por exemplo, o jardim começa na Bíblia, termina no final, né? Montanha, então tudo isso tem um significado específico que a gente precisa compreender. Então está aí 2 livros, um comentário bíblico e um livro de história, cultura e sociedade da Bíblia. Eu ainda acrescentaria aí um dicionário bom, né, um dicionário bíblico de altíssima qualidade. E para você ver, esse livro, Vida Diária nos Tempos de Jesus, eu comprei esse livro com 18 anos. Eu estou com 58 hoje. Eu tenho esse livro aqui na minha biblioteca. Eu não sabia que eu ia ser diácono, presbítero, pastor, evangelista, nada. Eu comprei esse livro com 18 anos quando eu estava no seminário. Um outro livro que eu queria citar o nome dele, que fez parte da história da Assembleia de Deus. Ele é básico, ele é simples, mas profundo, mas básico e simples. É um livro do pastor Antônio Gilberto, que era da CAPED. Ele é lançado pela CPAD, ele era usado nos cursos que ele dava na década de 80. Quem é lá da década de 80 vai lembrar disso. Ele dava as aulas dele, os crentes da Assembleia de Deus dormiam na aula dele, porque ele falava calminho, tal, né? Não é nem no WhatsApp o e-mail, era naquele para trás, né? E ele tem esse livro, ele dá uma base da teologia assembleiana e ele entra nos detalhes. É um livro da CAPED, de Antônio Gilberto, sobre escola dominical. Eu acho que é um livro primordial que todo professor também deve ter. Pastor, ele limitou a 2 e eu deixei de fora um, então, mas assim, para acrescentar só mais um livro de teologia sistemática. Sim. Uma boa teologia sistemática, né? Aí, a gente, para não sair dentro da nossa doutrina, tem do Stanley Orton, né? Teologia sistemática numa perspectiva pentecostal, de Stanley Orton, que a base doutrinária da Assembleia de Deus nos Estados Unidos foi ele que compôs. Tem o livro que é a base doutrinária da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, que é a nossa também. E o Stanley Orton foi o primeiro teólogo da Assembleia de Deus na década de 50, que fez o doutorado em Harvard. Entendeu? Então, teologia pentecostal numa perspectiva sistemática, numa perspectiva pentecostal de Stanley Orton. Tem mais aí pergunta? Ou chega? Aí é o horário seu aqui, para você não... Você tem que estar lá hoje à noite. Mais um ou chega? Mas você precisa ir lá também. Então vai a última pergunta, ó, e desde já eu quero parabenizar que as perguntas estão sendo muito boas dentro do contexto. A última, hein, gente? Nessa aqui pergunta: qual seria um ponto de partida, uma estratégia para começar a pescaria? Provavelmente está se referindo à palestra de ontem, que foi acerca da EBD, está indo atrás da pescaria, que Jesus nos chamou para ser pescadores de homens. E qual seria a estratégia inicial? Tem uma coisa que eu tenho feito uma reflexão, que eu acho que a gente precisa entender. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo que
escreveu bastante, ele viveu no período do regime nazista, e se opôs a esse regime. Dietrich Bonhoeffer cunhou um termo chamado de graça barata. Já ouviram essa expressão ou não? O que é a graça barata? A graça barata é aquela que, a meu ver, tem acontecido muito nos últimos dias, tá? É quando você anuncia para alguém um remédio para quem não acha que está doente. Imagina que você, de repente, oferece um processo quimioterápico para alguém que, embora esteja com câncer, ainda não sabe que está com ele. Essa pessoa vai virar para você e falar: por que eu vou entrar nesse processo aí? Não, vou não, eu não estou doente. Então vejam, Dietrich Bonhoeffer cunhou essa expressão graça barata para se referir ao fato de a gente querer oferecer evangelho, graça, para quem não sabe que está doente. Por que estão pisando, como o Dietrich falou, na graça? Por que as pessoas estão cada vez mais rejeitando essa oportunidade de salvação, que a gente está falando da pescaria, da evangelização, etc. Por uma razão muito simples. Porque em grande parte das igrejas, especialmente essas igrejas de pegada mais do estilo norte-americano, de comunidade, de todo aquele conjunto de coisas, de modelo que pegaram os Estados Unidos e trouxeram para cá, das churches, o que está acontecendo? Estão querendo anunciar a cruz, melhor, estão querendo anunciar a salvação para quem não sabe que está perdido. Estão falando de um Cristo que ressurgiu, sem falar do Cristo que foi crucificado. E por que ele foi crucificado? Então, quando a gente tira dos púlpitos ou da abordagem evangelística a noção de pecado e quer apresentar para as pessoas um Jesus bonzinho, legal, um Jesus legalzão, um Deus muito bom e etc, gracioso, que só perdoa, lá de cima. o cara lá de cima, quando a gente tira essa perspectiva da confrontação do pecado, as pessoas vão começar a pisar no evangelho, vão começar a pisar na graça. Por quê? Porque elas não têm consciência de que elas estão condenadas, de que elas estão com câncer, de que elas estão morrendo, de que elas estão no inferno. Quando a gente voltar a pregar nos nossos púlpitos, eu digo no Brasil inteiro, uma mensagem de confronto, uma mensagem de denunciar o pecado, uma mensagem de dizer, como a gente viu, por exemplo, lá no avivamento dos Estados Unidos, pecadores na mão de um Deus irado, Jonathan Edwards, aquele sermão que ele pregou na sua igreja, não aconteceu nada. 30 dias depois, ele foi pregar o sermão numa cidade que ficava a 1 hora da cidade dele, e aconteceu uma coisa extraordinária. Aí a gente estuda a história dos avivamentos, o que a gente descobre? Esse avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, com a pregação dessa mensagem, pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas relatam que essa mensagem, uma mensagem inclusive duríssima, que está escrito, você pode pegar, baixar, comprar, para você ler. As pessoas tinham a sensação de que o inferno de que o chão iria abrir-se diante delas, e elas iriam ser tragadas para dentro do inferno. Ou seja, todas as mensagens que produziram avivamento, seja lá o avivamento de Esdras, seja qualquer avivamento depois disso, você vai ver que foram mensagens que denunciaram o pecado. Então, quando a gente voltar, enquanto igreja brasileira, a denunciar o pecado, a dar nome ao pecado, e a dizer qual é a situação do homem, aí depois a gente pode anunciar a graça. Porque aí Lutero tinha um conceito interessante. Lutero dizia que o papel do Espírito Santo não é consolar ninguém antes de depois causar desespero nessa pessoa. O Espírito Santo primeiro te desespera, primeiro te mostra o inferno, primeiro te diz qual é a tua situação, porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você está convencido de que você está junto com o diabo no inferno, aí Lutero dizia, aí ele pega, te oferece a mão e diz assim: mas você só fica aí se quiser, vem para cá, e aí o Espírito Santo te mostra o céu. Então a abordagem é isso, é a gente voltar a pregar o evangelho que dá nome ao pecado. Aí as pessoas vão valorizar, quando elas souberem que está doente, elas vão valorizar o remédio e vão valorizar a graça de Deus. Amém. Duas coisas aqui para nós encerrarmos. A citação que ele fez da graça barata em Dietrich Bonhoeffer, temos ali vários livros de Dietrich Bonhoeffer. O que eu te recomendo de início, se for comprar, que vai até tratar sobre esse assunto, seria O Discípulo, né? Tem ali para você vender, até porque esse livro no Brasil, ele é um alemão, esse livro no Brasil foi traduzido pela editora Sinodal. E aquele livro que eu falei do pastor Antônio Gilberto, alguém me mandou aqui,
celular aqui, é Manual da Escola Dominical, de Antônio Gilberto, da editora CPAD. Aí, já está aí, ó. E agora, gente, para encerrar, se vocês concordarem, cadê aquele livro que você mostrou aqui, aquele outro que você falou, do livro de Marcos até o capítulo 10? Ah, me dá ele aqui. Eu estou em dúvida. Cadê o do reino, hein? Não, do reino. Eu estou em dúvida. O ano que vem a gente convida do Espírito Santo? Aí, boa ideia. Então, o ano que vem eu ia apresentar um desses dois temas, é porque eu... tu já trabalhou ele de certa forma. Então, gente, ó, se você também for adquirir um livro, adquire isso aqui, ó, Liderança de Jesus, porque ele trabalhou boas coisas desse livro aqui, até porque, como ele já disse, está baseado no livro de Marcos. Então, adquire esse livro. Então, ele está sugerindo aqui que eu estava a dúvida entre o reino de Deus e sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Para o ano que vem nós fazermos o seminário. Irmãos, vocês concordam de nós... Não responda antes, espere eu terminar. Os irmãos concordam nós trazermos o pastor Dr. Tiago ano que vem aqui para um outro seminário ou põe ele na boca do sapo? Traz o ano que vem? Então, quantos querem que ele venha o ano que vem aqui ministrar para nós?